A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, aqui que eu vos falo é o presbítero Marcos Vinícius. E nesse momento, meus irmãos e minhas irmãs, Deus tem uma palavra de cura para a sua vida, Deus tem uma palavra de mudança, de libertação, que eu te peço, por favor, no nome de Jesus, que você preste muita atenção, que você escute e dê ouvidos à voz de Deus através dessa palavra. Eu convido os irmãos a estar lendo conosco 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1 ao 13. Pois não quero, irmãos, que sejais ignorantes que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos atravessaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram o mesmo alimento espiritual, e todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, mas Deus não se agradou de todos. Pelo que muitos caíram no deserto. Estas coisas nos foram feitas como exemplo, para não sermos cobiçosos das coisas demais, ou como eles também cobiçaram. E não vos torneis idólatras como alguns deles, como está escrito: o povo assentou-se a comer e beber, e levantou-se para dançar. E não nos prostituamos como algum deles fizeram, e caíram em um só dia 23.000. E não tentemos ao Senhor, o Senhor, como algum deles tentaram, e pelas serpentes pereceram. E não murmureis assim como algum deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Tudo isso lhe aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós, para quem já é chegado o fim dos séculos. Assim, o que pensar estar de pé, fique atento para não cair. Não vos sobreveio tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não permitirá que sejais tentado acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape para que possais aguentar. Meus irmãos, esse texto aqui é um texto muito forte para a minha vida e para a sua vida. É um texto que tem cura, tem mudança, tem libertação e tem salvação, que é o principal do Evangelho. E eu quero falar para os irmãos que é um alerta, meus irmãos, é uma advertência que Deus ele vai me dar e vai te dar porque Ele te ama e porque Ele não quer que você pereça, Ele não quer que você desista, Ele não quer que você se entregue à vaidade, ao pecado desse mundo, porque já é chegado o fim dos tempos. Exemplos da história de Israel. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele foi um homem muito usado por Deus na terra, embora o seu passado, o seu histórico de vida tenha sido também muito grande, perseguidor da igreja, que ele mesmo fala que ele foi chamado como perseguidor da igreja, que ele matou o povo de Deus, perseguiu. E Deus, meus irmãos, através de Paulo, Deus muda a vida de Paulo. E se você for estudar e ver, Paulo escreve 13 cartas. Você pode ver que essas 13 cartas que ele escreve endereçadas a certos lugares, também para certos pastores, que Deus usa Paulo para separar certos pastores e orientar a esses pastores a fazer e falar certas coisas. De tudo que Paulo falou, meus irmãos, de tudo que Paulo ensinou e endereçou essas 13 cartas, foi para mostrar para o povo, meus irmãos, foi para ensinar o povo a como viver na obediência, a como viver separado, a como fazer certas coisas e a como também não fazer certas coisas. Por quê? Porque quando levanta Deus
um homem, um profeta, ou um discípulo, um apóstolo, quando Deus levantou na terra, foi para ajudar, meus irmãos, foi para edificar e mostrar para a igreja, para o povo que está vindo para Cristo, que não é de qualquer maneira, que não é de qualquer jeito, e não pode ser de qualquer jeito. Tem ordem, tem regra, tem lei, tem mandamento, a gente tem que seguir. E Paulo, ele foi usado para instruir, meus irmãos, as igrejas e os lugares, meus irmãos. E nesse texto aqui, Paulo é muito específico quando ele prega aos irmãos de Coríntio, à igreja de Coríntio, dando exemplo da história de Israel. Paulo está ensinando e voltando àquela história do que o povo tinha passado, o povo de Israel, o povo de Deus, que há muito tempo tinha passado. Aí o que Paulo vai fazer? Paulo vai pegar o que os israelitas passaram para falar hoje e dar ensinamento para que a igreja de Corintos não pudessem trazer os mesmos costumes ou fazer as mesmas coisas, para eles não perecerem, para eles não caírem e não viver da forma que os israelitas viveram no tempo passado. Então olha o que Paulo fala aos Coríntios, capítulo 10, verso 1. Pois não quero, irmãos, que sejais ignorantes que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos atravessaram pelo mar, e todos foram batizados em nome de Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram o mesmo alimento espiritual, e todos beberam a mesma bebida espiritual, pois beberam a pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Ou seja, o que Paulo está falando para os irmãos de Corinto? Olha, meus irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes, eu não quero que vocês ignorem o que os israelitas passaram lá atrás. Eles comeram, beberam, eles foram visitados por Deus, Deus estava com eles, mas Deus não se agradou da vida deles. Sabe o que Paulo está falando e alertando? É que não vale só, meus irmãos, a gente ver milagre, a gente receber cura, bênçãos, porque embora a gente possa receber tudo isso, Deus ele possa até fazer, até dar, mas Deus ele pode, meus irmãos, muitas das vezes não estar se agradando da minha vida e nem da sua vida. Então Paulo ele está dando um exemplo para os irmãos de Corinto. Olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes do que aconteceu lá atrás. Eu estou relembrando a vocês, ó Coríntios, o que Israel passou lá atrás. E eu não quero que vocês ignorem o que eles passaram. Eles comeram, beberam, foram batizados. E Deus não se agradou da vida deles. Por quê? Sabe o que Paulo está querendo ensinar? É que a gente não deve ignorar certas coisas na nossa vida, meus irmãos. Você não deve ignorar o que aconteceu com você. Você não deve ignorar o que aconteceu com o Evangelho, o que aconteceu com os discípulos que pregaram o Evangelho. Meus irmãos, a gente não pode ignorar as coisas que se aconteceram. Por quê? Porque o que aconteceu no tempo passado é para nos ensinar nos tempos de hoje, meus irmãos. É para nos ensinar no tempo de hoje. E Paulo está falando isso para os coríntios. Olha, vocês não podem ignorar o que aconteceu. Por quê? Porque se a gente ignorar o que aconteceu no tempo passado, a gente muitas das vezes pode acabar cometendo os mesmos pecados, os mesmos erros daqueles que passaram lá atrás. Louvado seja o nome do Senhor. Os erros, meus irmãos, que o ser humano comete lá atrás é para a gente aprender hoje. Os erros que o ser humano, a geração passada cometeram, os erros que os discípulos cometeram, os erros que aqueles cometeram lá atrás, os profetas,
os reis que a Bíblia mostra, é para a gente não cometer, meus irmãos. E sabe qual é o nosso problema? É que a gente está sendo ignorante, meus irmãos. A gente está vendo as pessoas errarem lá atrás e a gente comete o mesmo erro. A gente está vendo que a pessoa caiu por manter e viver por certos caminhos e a gente continue mantendo também. A gente continua andando pelo mesmo caminho e a gente está caindo, meus irmãos. Por quê? Porque em vez da gente aprender que o que aconteceu lá no passado não é para se repetir nessa geração, a gente está ignorando. E Paulo fala, olha, eu não quero, meus irmãos, que vocês sejam ignorantes quanto ao que aconteceu lá atrás. Por quê? Porque Paulo sabia que se os irmãos de Coríntios fossem ignorantes e relevassem o que aconteceu e deixassem de lado o que aconteceu, eles também poderiam passar pelas mesmas coisas. Tomar Santa Ceia, pregar, receber dom e Deus não se agradar da vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. E isso Paulo fala no verso 5. Mas Deus não se agradou de todos, pelo que muitos caíram no deserto. Ou seja, eles experimentaram, eles viram e eles contemplaram a glória de Deus. Mas o que aconteceu? Isso não foi o suficiente. Reclamaram, murmuraram, questionaram e Deus não se agradou deles. Sabe o que Deus quer me ensinar e quer te ensinar? É o que aconteceu com as pessoas no tempo passado, o que aconteceu na geração passada. A gente tem que, meus irmãos, estar ligado para não cometer. A Bíblia, ela escreve, meus irmãos, e ela relata diversos tipos de pecados. Pessoas que foram desobedientes ao Espírito Santo, pessoas que ignoraram a voz de Deus, pessoas que rejeitaram o chamado. E o que aconteceu? Eles pereceram. E se você ser ignorante, não ouvir e não aprender e não tomar como exemplo o que eles passaram lá atrás também, você também pode perecer. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, sabe o que eu acho triste? É que Deus, ele deixa sinais, meus irmãos, e mostra, olha, aconteceu isso na história passada, aconteceu isso, eles cometeram isso, e Deus deixa escrito para a gente também não cometer, para a gente não fazer e não seguir o mesmo exemplo do que aqueles homens seguiram. Mas o que a gente está fazendo? A gente está ignorando, meus irmãos, que nada, não vai acontecer comigo, isso já passou, que nada. Aí que você se engana e você acaba caindo no mesmo pecado do que os antepassados também caíram, meus irmãos. Então não seja ignorante, meus irmãos. Você pode pregar, você pode cantar, você pode receber os dons de Deus, mas se você não estiver ligado, você pode também perecer, você pode cair no mesmo erro que os nossos antepassados, mesmo recebendo os sinais divinos do céu, também pereceram e caíram, meus irmãos. Então Paulo fala, olha, eles foram batizados, eles comeram do mesmo alimento, eles beberam da mesma bebida espiritual que os seguia, que era Cristo. Mas Deus não se agradou de todos, pelo que muitos caíram no deserto. Então, para você não cair, para você não parar e não desistir, olhe para o que já aconteceu com você, olhe para o que já aconteceu com a sua família, olhe para o que já aconteceu com os homens da Bíblia. E toma como exemplo para a sua vida, para você também não cometer a mesma coisa e não cair. Louvado seja o nome do Senhor. E do verso 6, meus irmãos, ao 13, Paulo ele vai dar uma sequência de coisas que aconteceram com os israelitas, que fez eles perecerem. Eu peço perdão aos irmãos. Que fez os israelitas perecerem e cair, meus irmãos, naquele tempo. E o que aconteceram com eles
esses exemplos aqui que Paulo dá, que aconteceram com os israelitas, também acontece e vai acontecer nos tempos de hoje, se você não vigiar. Estas coisas foram nos feitas como exemplo, ou seja, eles morreram, pereceram, foram desobedientes, não quiseram obedecer à voz de Deus e morreram. Mas por que isso aconteceu no tempo passado? Estas coisas nos foram feitas para não sermos cobiçosos das coisas mais, ou como eles também cobiçaram. A primeira coisa que Paulo fala, que o que aconteceu com eles, que eles morreram e pereceram, porque Deus não se agradou deles, porque eles foram cobiçosos das coisas ruins. O que é ser cobiçoso da coisa ruim? É desejar algo que é pecaminoso. É desejar algo que não está no padrão de Deus. É desejar aquilo que não está escrito na palavra de Deus. Tudo que não está escrito na palavra de Deus é mal, meus irmãos. E se você deseja o que não está escrito na palavra de Deus, você está desejando coisa ruim. Se você não deseja, se você não tem vontade e prazer pelo que está escrito na Bíblia, você está desejando e você está trazendo coisa má para a sua vida. Ou seja, Paulo está falando que aquele povo no tempo passado, eles desejaram coisas más, coisas ruins. E isso não está se acontecendo, e isso também está acontecendo. O crente está desejando coisa ruim. O que eu falo coisa ruim? É fazer justiça pelas próprias mãos. É pagar mal com mal. É viver pelos próprios desejos. É viver pelo conselho da carne. Que não tem nada a ver. E isso é desejar coisa ruim. É viver pela própria vontade da carne, cobiçar coisas más, cobiçar coisa ruim que não provém de Deus. Então Paulo fala que tudo que foi escrito e aconteceu com eles no tempo passado foram feitas como exemplo para nós não sermos cobiçosos. Fazer o mal, aquela pessoa que tenha o desejo, a vontade de praticar o mal. Como eles também cobiçaram. Ou seja, não tenha desejo e não tenha vontade para praticar o que é mal. Se você sabe que esse desejo que está na sua mente, no seu coração, para pecar, para fazer o que é errado, não vem de Deus, tira da sua vida, foge do pecado, foge do mal. Para que você também não caia, como aqueles que vieram antes de nós também caíram. Aí no verso 7, Paulo dá também mais um exemplo. E não vos torneis idólatras como algum deles, como está escrito. Ou seja, não foi da boca para fora. Paulo não está falando coisa da cabeça. Paulo está falando do que está escrito. E está escrito lá em Êxodo. Se você for ler. Como está escrito, o povo assentou-se a comer e beber e levantou-se para dançar. Eu preguei isso, meus irmãos. Hoje é quinta-feira. Eu preguei terça-feira sobre isso. Olha como é que Deus é lindo. Eu preguei sobre isso, meus irmãos. Sobre o bezerro de ouro. Que o povo se inclina para o bezerro e começa a adorar, e começa a beber e dançar. A se prostrar diante daquele Deus de ouro. Que era um Deus morto. Então, meus irmãos, Paulo ele dá mais um alerta sobre a idolatria. O que é idolatria? É você colocar tudo e todas as coisas acima de Deus. Se você coloca o seu alimento acima de Deus, se você prefere comer do que orar, você é uma pessoa idólatra. Se você prefere trabalhar do que ir para a igreja, você é uma pessoa idólatra. Se você prefere estar com a sua família do que estar com Deus e ir para a igreja, você é idólatra. Se você mata e destrói qualquer coisa por causa de algum ser humano ou por causa do seu próprio desejo, você é idólatra. Idólatra, meus irmãos, não é só com imagem não, tá bom?
Idolatria não é só com alimento não, tá bom? Se você comprar alguma coisa e colocar aquilo acima de tudo, acima de qualquer coisa, aquilo já se torna idolatria. Pode ser até mesmo, eu vou dar um exemplo muito simples, uma garrafa de água. Se eu comprar uma garrafa de água e colocar ela acima de tudo, se alguém me pedir um copo ou um pouco daquela água e eu não dar, e eu não querer dar, eu sou idólatra de água e neguei a ajuda do meu próximo. Então idolatria, meus irmãos, não está só nas coisas grandes não, tá bom? Idolatria de imagem, de santo. Idolatria, meus irmãos, também se refere a lugares que muitas das vezes você quer deixar de ir para a igreja para estar naquele lugar, de estar com uma pessoa do que ir para a igreja. Isso também é idolatria. Idolatria é tudo aquilo que é colocado acima de Deus. Pessoas, famílias, lugares, bens, riquezas, vontades, desejos. Se está acima da vontade de Deus, já se torna idolatria. Você começa a perceber, você consegue entender o peso que tem, meus irmãos. O pecado, meus irmãos, que está sobre a vida do ser humano, e a gente tem que fugir, a gente tem que abandonar, são nos detalhes, meus irmãos. Então Paulo fala, e não vos torneis idólatras, não se tornem idólatras. Como alguns deles, como está escrito, o povo assentou-se a comer e beber e levantou-se para dançar. Ou seja, antigamente eles colocaram aquele Deus, aquele bezerro, como diversas vezes. Não foi só a primeira vez, foi diversas vezes eles se prostraram como idolatria, colocando uma imagem, um objeto acima da vontade de Deus. E eles se prostraram. Mas Paulo está falando, não vos torneis idólatras como algum deles. Meus irmãos, adorar, cultuar, obedecer acima de tudo, acima de todas as coisas, é só a Deus. Não fique adorando o personagem, não fique idolatrando, até mesmo o pregador. Tem crente que idolatra pregador. Poxa, aquele homem prega demais. Meu Deus, eu nunca vi homem pregar como ele. Eu nunca vi alguém entregar revelação como ele. Eu nunca vi alguém se vestir como ele. Aquele é um homem de Deus. E se você pensa assim, você está idolatrando o pregador também. O pregador é pó, é carne e é cinza, meus irmãos. Adorar é só a Deus. Cultuar é só a Deus. Honrar é só a Deus, meus irmãos. Abaixo de Deus é ser humano, dinheiro, posição. A gente não deve idolatrar e nem ficar impressionado com essas coisas, meus irmãos. Não vamos ficar presos a dinheiro, a família, a pessoas. Não vamos idolatrar nossa casa. Não vamos colocar, meus irmãos, nada nessa terra acima da vontade de Deus. Porque se a gente colocar, a gente vai estar idolatrando. Louvado seja Deus. Sabe por que muitas pessoas não se convertem ao evangelho? Porque é idólatra. Prefere continuar com o mesmo trabalho, ganhando o mesmo dinheiro, do que se desprender daquela idolatria, daquele dinheiro, daquela vida boa para servir a Deus. Por que muitas pessoas não é usada por Deus? Porque está preso a coisas dessa vida. É idólatra a coisas dessa vida e não consegue se desprender. Por quê? Porque ama muito o dinheiro, ama muito a sua casa, ama muito o jogador de futebol, ama muito aquela imagem, ama muito aquela tradição e se passa e se torna ao mais acima da vontade de Deus. E a pessoa não consegue sair daquela vida. Por quê? Porque ela está presa à idolatria, ao costume e à religiosidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, não vamos ser idólatra. Pode ser quem for, pode ser o homem mais santo que for, não vamos idolatrar. Vamos respeitar, meus irmãos, mas idolatrar não, porque idolatrar vai contra a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. E verso 8, Paulo também fala algo de muita importância, meus irmãos. Mais um exemplo que Paulo está dando. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram.
E caíram em um só dia 23 mil. Por quê? Porque aquele povo se prostituiu. Se você for estudar, a Bíblia fala que o que comete pecado, comete fora do corpo. Porque o pecado, ele se comete fora do corpo. Mas a prostituição, ela se comete com o próprio corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando uma pessoa se prostitui, quando uma pessoa prostitui, ela está pecando contra o próprio corpo. Relação sexual fora de casamento é uma forma de se prostituir também. Ter relação com uma pessoa sem estar casado, sem ter uma aliança com a pessoa, é também se prostituir. Você vender o seu corpo, você expor o seu corpo e vender o seu corpo para as redes sociais, é também se prostituir. Por quê? Porque é contra o seu próprio corpo. Você está fazendo algo contra o seu próprio corpo. Então a gente também não pode se prostituir, meus irmãos. A gente tem que fugir da prostituição. As pessoas acham que prostituir é só como aconteceu lá em João capítulo 8. Mas, irmão, o que aconteceu em João capítulo 8? Você lembra da mulher que foi pega em adultério? Ela foi pega no ato de adultério. Aquilo também é prostituição, porque ela adulterou, ela pecou contra o próprio corpo. Mas Jesus fala, meus irmãos, só para você ter noção, que se a gente olhar para alguma mulher e desejar ela no nosso coração, se a gente cobiçar ela no nosso coração, a gente também já está prostituindo. A gente já está adulterando. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, vamos fugir dessas coisas. Você que é jovem, você que é novo, não caia nessas conversas de que você tem que vender o seu corpo, que você tem que expor o seu corpo, que você tem que ter relação sexual fora do casamento. Não escute essas coisas. E se você que está me ouvindo, se você tem relação sexual com esse homem, com essa mulher fora do casamento, você está prostituindo. E sabe por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso com amor, para você ter a consciência que Deus, ele não quer isso para o homem e para a mulher. Deus não quer a prostituição para o homem e para a mulher. Deus quer que o homem se case, Deus quer que a mulher se case para usufruir daquilo que Deus preparou. Mas aquilo que o homem usa, aquilo que o homem usufrui fora daquilo que Deus mandou, que é o casamento, se torna prostituição, se torna adultério, meus irmãos. Ou fornicação também, que é a relação fora do casamento, é a fornicação. Então vamos fugir da idolatria, vamos fugir também da prostituição, meus irmãos. Olha só o que a Bíblia fala: e caíram em um só dia 23 mil. Você tem noção do peso, meus irmãos, que é em um só dia cair 23 mil pessoas por causa da prostituição, a relação sexual que eles tinham por causa da idolatria, por causa de outros deuses, meus irmãos. Isso é muito triste, meus irmãos. 23 mil pessoas morrerem em um só dia por causa da prostituição. Olha para o mundo, olha para as pessoas. Olha quantas pessoas estão morrendo, meus irmãos, por causa da prostituição. Olha para o mundo. Fica ligado, abra os seus olhos espirituais e vejam quantos casamentos, quantas famílias estão se acabando por causa da prostituição. Em um só dia, meus irmãos, tem muitas pessoas morrendo, tem muitas pessoas caindo por causa da prostituição. Porque não sabe, muitas das vezes não tem ciência ou não tem conhecimento de que isso está fora da Bíblia e Deus não aprova isso. Talvez muitas pessoas, se soubessem que a prostituição não é da vontade de Deus, talvez muitas pessoas não se prostituiriam. Talvez muitas pessoas se resguardassem
ou se guardassem para o casamento, mas a maioria está pecando por falta de conhecimento, de que isso não é da vontade de Deus, de que isso Deus não se agrada. E é por isso que eu estou pregando essa palavra, para você que está nessa prática, para você parar, para você buscar conserto, para você se casar e sair da prostituição, porque você corre risco de perder a sua salvação. Você corre risco de não ir para o céu por causa da prostituição. Você corre risco de perder a sua salvação por causa da idolatria também, como eu falei para os irmãos. E não nos prostituamos como algum deles fizeram e caíram em um só dia 23.000. E não, olha, outro exemplo que Paulo dá para os irmãos de Coríntios. Tudo isso é exemplo do que aconteceu. E não tentemos o Senhor como algum deles tentaram e pelas serpentes pereceram. Meus irmãos, a gente não pode tentar a Deus, meus irmãos. Tem muita gente morrendo, saindo da igreja, porque está tentando a Deus, meus irmãos. Ah, que nada, Deus é comigo. Deus conhece o meu coração. Deus sabe da minha mente. E a pessoa vai lá e faz achando que Deus sabe, achando que Deus não vai falar nada. E a pessoa acaba caindo no pecado, acaba morrendo e acaba saindo da igreja. Por quê? Porque tentou a Deus. Ah, que nada, vou fazer, Deus vai me perdoar, Deus não vai falar nada. A pessoa está tentando a Deus, meus irmãos. Não vamos tentar a Deus. Vamos fugir do erro, vamos evitar o erro, meus irmãos. Deus é bom, Deus é misericordioso, Ele perdoa, Ele livra e Ele protege. Mas se a gente saber que é errado e a gente mesmo assim querer fazer, a gente vai estar tentando a Deus. Se a gente sabe que não é para fazer e a gente acaba fazendo, a gente está tentando a Deus, meus irmãos. Não, eu vou fazer porque Deus é comigo. Vou lá, vou discutir, vou brigar, porque Deus é comigo. Eu estou certo. Eu que estou com a razão, então eu vou lá. Vou tirar satisfação. Deus é comigo. Aí Deus vai, eu sou com você? Você está achando que eu sou com você, né? Está me tentando, né? Então eu vou permitir você passar pelo vento. Vou permitir você passar e ser provado por mim. Porque Deus, Ele não gosta, meus irmãos, disso. Uma coisa é, meus irmãos, a gente pecar e errar sem consciência de alguma coisa. Mas desde o momento que a gente sabe que é errado e a gente vai mesmo assim sabendo que é errado, isso é tentar a Deus, meus irmãos. Por confiar na própria mente e achar que Deus vai estar com ele e Deus vai estar com ela. E Deus não vai estar. Porque é um pecado consciente. E o que é consciente tem e vai acontecer alguma coisa. Deus vai fazer justiça, meus irmãos. É diferente quando você não tem consciência. A tentação é quando a pessoa tem consciência do mal e ela mesmo assim quer fazer. Então, também, por causa da tentação daquele povo que tentou a Deus, eles pereceram pela serpente. Eles morreram por causa da serpente. Muitos deles pereceram. Aí no verso 10 Paulo fala mais uma coisa que é muito interessante, que hoje em dia todos esses exemplos, preste atenção, todos esses exemplos que Paulo está citando são exemplos que hoje está acontecendo no meio dos crentes, meus irmãos, e as pessoas estão morrendo e perecendo por causa desses exemplos aqui. Olha o que Paulo fala no verso 10, mais um exemplo: e não murmureis assim como algum deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Você já sabe o que é murmurar. Você já sabe que não pode murmurar. Você já sabe que não pode reclamar. Por quê? Porque a murmuração, ela acaba com a nossa vida. Quem murmura vive menos. Quem murmura passa e vive por mais dificuldades. Quem murmura morre, meus irmãos. Quem murmura não recebe bênção. Quem murmura não recebe a cura. Quem murmura vive na mesma situação. A gente não pode murmurar, meus irmãos.
situação, dificuldade vem a todo momento para a gente abrir a boca e murmurar. Mas a gente tem que entender que se a gente está com Deus, a gente é de Deus, tudo que vai acontecer é pela vontade dEle. Então não abra a boca para reclamar quando você sofrer. Não abra a boca para reclamar quando você for perseguido. Não abra a boca para reclamar quando você sofrer de enfermidade. Não abra a boca para reclamar quando você não estiver bem. Aguenta calado, mas não reclama, não murmura. Porque senão você também pode perecer. Você pode cair e parar na caminhada. Quantas pessoas, meus irmãos, começou bem, estava caminhando bem, mas começou a reclamar, começou a questionar com Deus e parou no meio da caminhada. Parou no meio da caminhada, meus irmãos. Por quê? Porque reclamar não faz as coisas melhorar. Reclamar não faz as coisas ter jeito, meus irmãos. Reclamar faz as pessoas parar e ficar no mesmo lugar, na mesma situação. Reclamar faz a pessoa ser negativa. Reclamar faz a pessoa ser negativa, meus irmãos. E você pode ver que a pessoa que reclama muito, que murmura muito, é uma pessoa infeliz, insatisfeita e não vive bem consigo e não vive bem com ninguém, por causa da murmuração. Porque vive reclamando que tudo está ruim e nada está bom. Então não seja murmurador, não reclame. Tenha o costume de não reclamar, de passar pelas coisas e não questionar e não murmurar, mas pedir orientação. Senhor, por que eu estou passando? Por que eu estou sofrendo? Qual é o propósito? Qual é o motivo? Para quê, Senhor? Eu não quero reclamar contra Ti. Eu não quero murmurar. Eu quero entender o porquê que eu estou passando por isso. Em vez de reclamar, busque orientação e peça orientação para Deus, para você não perecer pelo destruidor. Louvado seja Deus. E Paulo fala mais uma vez no verso 11. E tudo isso lhes aconteceu como exemplo. Pela segunda vez Paulo está falando. O que aconteceu com seus irmãos, Paulo falando para os irmãos de Coríntios, os seus irmãos, os israelitas, lá atrás, foi para nos deixar como exemplo. E foi escrito como advertência. Advertência, meus irmãos, é para nos advertir a nós não cometermos a mesma coisa. Foi escrito como advertência para nós, para que já é chegado o fim dos séculos. Ou seja, a gente não está em tempo, meus irmãos, de ficar brincando, de reclamar, de ser idólatra, prostituta ou prostituta. A gente não está em tempo de viver questionando ou embaraçado com essas coisas, meus irmãos. O tempo do fim é chegado, meus irmãos. Vamos parar de brincar. Vamos parar, meus irmãos, de fazer as coisas que a gente sabe e que a gente já foi alertado para parar de fazer, meus irmãos. O tempo do fim é chegado. Para de brincar com a sua salvação. Para de brincar de ser crente. Leva a sério. Obedece a palavra de Deus. Renuncia o que a palavra de Deus está mandando. Você já sabe o que tem que fazer. Você já ouviu o que você tem que fazer. Paulo está falando, meus irmãos. Paulo, olha só que lindo. Paulo dá exemplo de tudo isso que é errado para a gente não cometer. Aí chega no verso 11 e Paulo fala: já é chegado o fim dos séculos. Por quê? Porque a gente tem que parar com essas atitudes, meus irmãos, que desagrada a Deus, que entristece o Espírito Santo, porque já é chegado o fim do tempo. A gente tem que buscar melhoria, a gente tem que consertar a nossa vida, meus irmãos. A gente tem que buscar mudança e transformação, porque já é chegado o fim dos tempos. Deus está falando mais uma vez, já é chegado o fim dos tempos. Busque melhoria para a sua vida, busque mudança para a sua vida, busque reconciliação, busque uma igreja, busque a mudança para a sua vida, porque o fim do tempo é chegado, o mundo vai acabar, as coisas vão se acabar. É momento de você levar a sério a sua caminhada cristã. É momento de você
fazer o que você tem que fazer, e você já sabe o que você tem que fazer, porque é chegado o fim dos séculos. Não espere morrer para você tentar fazer, não espere tudo acabar para você querer mudar, não espere os céus descer com justiça para você querer se arrepender, porque pode ser tarde demais. Foi isso que Paulo falou, meus irmãos, para os irmãos de Coríntio. Aí Paulo fala: assim o que pensa estar de pé, fique atento para não cair. Ou seja, aquele que se sente crente de verdade e está de pé, sente que está na obediência, sente que está fazendo o que é certo, buscando, indo para a igreja, obedecendo, fugindo do pecado, vigie para que também não caia. Ou seja, a gente que está de pé, a gente que está tomando Santa Ceia, você que é batizado, toma a ceia, você que vive pela palavra de Deus e realmente está vivendo pela palavra, continue buscando e fique ligado para você não cair, porque o diabo, meus irmãos, nesse tempo que a gente está passando, ele quer derrubar, meus irmãos, colocando prazeres, colocando, meus irmãos, desejos, vontades, para a gente cair, meus irmãos. Quem está caído, meus irmãos, não faz mal para o diabo, mas aqueles que estão de pé incomodam o diabo. E o que ele está fazendo? Ele está tentando derrubar. Você que é crente, você que está indo para a igreja, por que você acha que você está passando tanta perseguição, tanta calúnia e tanta fofoca? Porque o diabo sabe que você está de pé e ele quer te derrubar. Ele quer botar coisa na sua cabeça. Ele está usando pessoas com briga, com fofoca. Dentro da igreja você tem discussão. Dentro de casa você tem discussão. Dentro do seu trabalho você tem discussão. Por quê? Porque ele sabe que você está de pé e ele quer te derrubar. E a sua carne também, ela quer te derrubar. A sua carne quer botar desejo e pensamentos para você fazer coisas para você cair. Mas você tem que repreender esse pensamento. Você tem que repreender essa vontade que você sabe que se você fizer, você vai cair. Louvado seja o nome do Senhor. E no verso 13 Paulo fala: não vos sobreveio tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não permitirá que sejais tentado acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais possuir. Meus irmãos, a tentação é humana. Deus ele não tenta ninguém, porque Deus não é homem, Deus não é humano, Deus é santo e a natureza de Deus é santa. Nós somos tentados pela nossa própria vontade. O pecado, isso vem da tentação. Só que o que a gente passa, meus irmãos, é humano. Você não é tentado, você não passa por dificuldades que você não possa aguentar. Você pode pensar que você não vai aguentar, não vai suportar, mas Deus não te deu tentação e nem provação que você não vai aguentar. Da mesma forma que Deus permite você ser tentado, Ele também é fiel para te dar o escape, para você ser livrado dessa tentação. Por isso que você não caiu, por isso que você não parou, por isso que eu não caí, por isso que eu não caí. Por quê? Porque junto com a tentação, Deus ele foi fiel comigo e contigo para me guardar e te livrar sobre toda a tentação para você não cair. Deus é justo, meus irmãos. Ele não vai permitir uma dificuldade que você não vai aguentar. Ele não vai permitir você sofrer a ponto de você não aguentar e querer morrer. Ele vai permitir aquilo que você aguenta. Então levanta a cabeça, que o que você está passando é para você aguentar, é para você suportar e é para você vencer. Não é para te matar, não é para te fazer parar e não é para te tirar da igreja. Levanta a sua cabeça. Essa prova, essa tentação não é para te parar, não é para te tirar daquilo que Deus ele mandou você fazer. É para, louvado seja o nome do Senhor, para te ensinar. É para mudar a sua vida, é para provar a sua fé, é para te ensinar. Então tudo isso que você passa, toda a tentação, todo esse caos, toda essa prova, é para provar a nossa fé, meus irmãos.
Porque junto com a tentação, olha só o que a Bíblia fala: antes com a tentação dará também o escape para que possais aguentar. Ou seja, Deus ele permite a luta, a prova, mas também Deus dá o escape para a luta e para a prova. Da mesma forma que Deus permite a enfermidade, Deus também dá o escape para a cura. E talvez você possa estar vivendo só o momento da dificuldade, só o momento da tentação, mas eu profetizo que o momento do escape, o momento da cura também vai chegar para que você possa aguentar, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Há o tempo da tentação e há também o tempo do escape. Então, a gente tem que suportar, porque Deus, ele prova a nossa fé, tanto na tentação, para também nos dar o escape, para que a gente possa suportar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, fique, meus irmãos, e suporte até o final. Passe o que você tiver que passar, mas Deus, ele está contigo e vai estar contigo. Louvado seja o nome do Senhor.